Guimarães, vou apresentar o meu TCC, da especialização de ciência de dados e Big Data. O título do trabalho é Casos de hospitalização de influenza, o H3N2, durante a pandemia do Covid-19. Durante a pandemia, né, houve o surgimento de várias variantes, dentre elas a Omicron, que surgiu na mesma época do H3N2. E isso causou um certo pânico nas pessoas que não sabiam o que elas estavam, se elas estavam com Omicron ou se elas estavam com H2N2, né? E tentar identificar a partir dos sintomas se as pessoas estavam contaminadas por influenza ou por Covid foi a principal motivação desse TCC. Eu utilizei duas bases de dados, um banco de dados da Síndrome Respiratória Aguda Grave, do Ministério da Saúde, e a outra, o banco de dados do IBGE, o Censo Municipal com índice do Gini. Usei duas bases de dados, que foi o requisito do trabalho, né? Aqui eu coloquei alguns comentários para orientar aqui na hora da apresentação, tá? O trabalho foi dividido em duas partes. A primeira parte de coleta, tratamento, processamento aí dos dados, e a segunda parte de machine learning. Então, nessa primeira etapa aqui, que é de coleta, processamento, tratamento dos dados, análise, exploração, né? Foi feita aí a coleta dos dados nos dois bancos de dados, né? Tanto no Ministério da Saúde quanto no IBGE. Foi feito algum tratamento, que é tirando os dados que são nulos, o que não tinha informação, substituindo aí por uma classificação binária, né, do que é influenza, o que era Covid, separando apenas as doenças, as pessoas hospitalizadas apenas por influenza ou por Covid. Então, separando, definindo aí um range de período de dezembro de 2021 a janeiro de 2022. E aí eu fiz todo esse tratamento aqui da informação, né? Montando um dataset, né? E aí eu comecei a fazer a exploração desses dados, né? Ver quais eram os sintomas, a relação de pacientes hospitalizados com os sintomas e com a doença. Foram gerados vários gráficos aqui, gráficos de quantidade de pessoas hospitalizadas com influenza ou Covid, dados com síndrome aguda, respiratória aguda grave, dados por município, né? Então, foram gerados vários gráficos. E dessa primeira etapa aqui, gerou-se um dataset que foi utilizado para fazer o machine learning, né? E aí, foi feita a manipulação dessa base de dados também aqui, para ter uma melhor leitura e escolher os melhores parâmetros. E eu escolhi esses melhores parâmetros aqui com o Model Turing. Foi feita a cross-validation para selecionar os melhores períodos de teste para o algoritmo, né? E aí, aqui, todo o detalhamento aqui de todos os testes, foram refeitos os testes novamente, para até apurar todo o algoritmo e a gente ter uma resposta bacana, né? E aí foi possível avaliar positivamente esse algoritmo, podendo prever, caso algum paciente que fosse hospitalizado aí precisasse de um diagnóstico artificial a partir da análise dos sintomas presentes aí. Esse estudo ocorre do surgimento de uma grande disseminação aí, né, desse tipo de influenza durante a pandemia.
e ele selecionou, e ele sempre ocasionou a dúvida se a pessoa estava contaminada com Covid ou se ela estava contaminada com influenza, né? E com esse algoritmo, é possível trazer um diagnóstico artificial com uma acurácia de cerca de 70% a partir desses sintomas registrados. Então, diante de toda essa definição aqui que foi feita, a gente chegou a essa conclusão de uma acurácia aí de 70%. Esse é meu trabalho. Obrigada. E ficamos por aqui.